livro maravilhoso do nosso apóstolo. Ainda não temos na livraria, é uma nova edição, ele foi esgotado, mas está sendo já providenciado. Assim que tiver, eu vou avisar você. Nas 2 primeiras aulas dessa apostila, já falando sobre o aspecto do amor, vimos detalhes muito importantes que você vale a pena ficar aguardando. Eu vou postar depois, você vai ter a sequência pela internet. Mas hoje, continuando, nós paramos aqui na letra, da letra C em diante, quando começa a mostrar os nutrientes, as características desse nutriente do fruto do Espírito, que é um fruto só. Pode até colocar a imagem da maçã, para a gente começar aí novamente, conforme eu tenho mostrado, o fruto do Espírito, né, que Paulo mostra lá em Gálatas, quando ele traz o texto de Gálatas 5, no versículos 22 e 23, não precisa colocar os versículos, Gálatas 5, 22 e 23, se você quiser fazer uma remissão na sua apostila, que está só Gálatas 5, 22, lá na introdução, você pode colocar que também é versículo 23, quando ele dá os 9 nutrientes do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é um só. Ele não diz, o fruto do Espírito são, ele diz, o fruto do Espírito é. Aí ele começa com o amor. E benigno é aquilo que faz o bem. O amor faz o bem, não importa a forma. Não importa de que forma tem que ser feito o bem, mas ele faz o bem. E fazer o bem, deste contexto, não é fazer o bem como o mundo conhece, não é caridade, não é aquela coisa do espiritismo, que Allan Kardec confundiu tudo, quando Jesus falou que era para nascer de novo, e aí Allan Kardec ficou pensando igual Nicodemos, né, que tinha que entrar no ventre e voltar quantas vezes fosse. Não é isso, não é reencarnação. Reencarnação não é uma questão de justiça, muito menos predestinação não é uma questão de justiça. Predestinação é uma questão de amor. Se você for lá nos meus vídeos lá da internet, coloca lá Bispo Daniel Anacleto, você vai encontrar um vídeo desse aí. Predestinação é uma questão de amor, não dá tempo de falar agora. Então, fazer o bem com relação, sabe, Gildinha, ao amor, é fazer a coisa correta, é fazer o bem da forma certa, é fazer o bem na forma de Deus. A Bíblia chama Deus de Espírito e chama Deus também de amor, né? O apóstolo João diz, Deus é Espírito, depois diz, Deus é amor. Então, Deus, eu coloco aqui, com a devida vênia ao Espírito Santo, na tradução revista Daniel Anacleto de Oliveira. Olha, gente, está se achando esse bispo, não é nada, suco sou pela graça de Deus. Deus é Espírito de graça e amor. Deus é Espírito de graça e amor. Raiz de amargura, sentimento que pode afetar o cristão. Ódio, quem odeia não conhece a Deus. Ódio, avesso do amor. Então, eu mostrei semana passada que temos que ter cuidado com a raiz de amargura, porque o cristão ele não pode odiar. Porque o que é amar? Amar é não odiar. Tem outro quadro, pode passar para o outro, olha lá. Aquele que não ama, odeia. Eu coloquei lá a primeira frase de João. Aí eu coloco o versículo inteiro, com a revista atualizada, Daniel Anacleto de Oliveira. Aquele que odeia, não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui para frente, tudo vai ser diferente. Dá um close aí. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada, nada. Obrigado. Pode voltar para lá. Ô Wesley, estou podendo até brincar de close agora, hein? Porque quem ama não odeia. Porque quem odeia não conhece a Deus. Não conhece, porque Deus é amor. Agora temos que saber a forma de amar. Aquele último quadro, que já simplifica, o último quadro do amor. Olha lá, Deus, amor, raiz de amargura, ódio. O crente tem que ter cuidado com a raiz de amargura. Independente do que te fizerem, você tem que fazer o bem. Se tiver uma relação, uma situação onde alguém esteja fazendo a coisa errada, que não seja você. E pronto. O resto é com Deus. Se você fizer um pinguinho da tua justiça, Deus retira dele. Se você fizer totalmente a justiça de Deus, que é fazer o bem, continuar fazendo o bem, Deus executa o juízo dele.
Cuidado, porque a raiz de amargura nós estamos acessíveis a ela. A Bíblia fala disso. Não se põe o sol sobre a sua ira e tudo mais. E a raiz de amargura, ela não é o ódio. Ela não é capaz de matar, de fazer essas coisas. O ódio é que faz isso. Só que na vida do ímpio, o que alimenta o ódio, o que desencadeia o ódio, o que vai gerar o ódio, é a raiz de amargura. Então você não odeia, mas você está lidando com alguma coisa que alimenta o ódio. A raiz de amargura não é ódio, mas a raiz de amargura alimenta o ódio. E eu posso falar isso para você ex-cátedra, como diz o bom jurista, porque eu sou psicanalista clínico. Cliniquei quase um ano, com muito sucesso, graças a Deus, para a glória de Deus. Parei porque eu vi que Deus tem muito mais para mim. Eu falei, não, deixa, não é para isso agora. Mas é para poder te ensinar com muita intrepidez, com muita autoridade. Conheço muito dessas duas áreas, como de algumas outras. Deus tem me dado essa condição de não poder estar aqui apenas parecendo para você um lunático, mas eu estou tarimbado para dizer a você que a raiz de amargura, ela alimenta o ódio. Como psicanalista, como um bom jurista, eu posso dizer a você, o artigo 129 da agressão, tem gente que fala assim, não, bateu na minha cara, leva outra. Não, pisou no meu pé, leva outra. Irmão, esquece isso. Se levar outra, nunca mais você vai poder acusar aquela pessoa de artigo 129 de agressão, porque vai se tornar agressão mútua. Entre a provocação e a razão, está a sua reação, entende? Reaja no bem. E agora vamos ao vídeo. Ele explica bem sobre essa coisa de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então é importante nós começarmos a pensar juntos aqui, que o apóstolo Paulo faz um alerta, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Significa, meus amados, que fazer o bem cansa. Você sabe, esse mundo jaz no maligno, você sabe que as forças são sempre contrárias, a nossa carne é tendenciosa, nós somos frágeis, e cansa fazer o bem. Por isso que ele recomenda, ele aconselha, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, nós temos um chamado neste mundo, nós estamos neste mundo, e nós precisamos agradar a Deus. O próprio Jesus disse, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então, quando nós agradamos a Deus, nós fazemos o bem. Agora, nós não podemos confundir em fazer o bem e agradar a Deus e agradar a todos. Você sabe que um grande pensador norte-americano disse um dia, o homem está fadado a fracassar toda vez que tentar agradar a todos. Ou seja, não pode agradar a todos, não dá para agradar a todos. Todas as frases que você ouve, né, de todas elas sobre agradar a todos, uma das frases mais célebres é aquela que diz, nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Claro. Então, uma coisa é fazer o bem, outra coisa é agradar a todos. E acredite, muitas vezes você vai estar fazendo bem a uma pessoa, mas não vai estar agradando aquela pessoa. Nós, no ministério, inclusive, sempre passamos muito por isso, em aconselhamentos pastorais e tudo mais, mas o que eu quero me ater aqui é na nossa vida pessoal, é cada um de per si, é na nossa conduta, quando nós pensamos mesmo, sabe, na família, no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa história de vida, nos nossos familiares, e paralelamente a isso, e a gente não pode deixar que fique paralelamente, está a vontade de Deus, o reino de Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então,
o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. E Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que Deus tem uma vontade. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, já que não dá para agradar a todos, que tal agradar a Deus? Olha o que disse o meu xará Daniel. Daniel 12, 10, ele diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você sabe que Daniel era um sábio. Daniel foi escolhido para estar dentre os príncipes, como pessoa notável, e se destacou exatamente por não se contaminar, mas sempre ouvir e submeter a Deus. Nós podemos, pelo sacrifício de Cristo, reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos promete isso. Agora, para nós reinarmos em vida, para nós nos sentirmos numa situação confortável, primeiro nós precisamos então entender que na graça de Deus, nós temos que passar a ter um compromisso pessoal com Deus. Amados, desculpe. Paulo chega a dizer a Timóteo, nos últimos tempos, muitos não suportariam a sã doutrina. Eu estou aqui, digo para você, amados, eu não estou preocupado com os carnais, eu estou ocupado com os espirituais. Eu não me preocupo mais em agradar a todos, eu me ocupo em agradar a Deus. E aqueles que quiserem, aqueles que entenderem o reino, o chamado de Deus, que me ouçam. Isso não é soberba, isso é segurança, isso é garantia de Deus. E eu priorizo o reino de Deus, eu priorizo aqueles que são espirituais, eu priorizo a família da fé, desculpe. Custe o que custar, doa a quem doer. Eu sei que são palavras às vezes pesadas, mas eu estou aqui, amados, crescendo na graça e no conhecimento, para ter autoridade para falar assim com você. Quem sabe tem até alguém aí que já foi pastor, um bispo, um líder ministerial, ou você que se afastou de uma igreja evangélica, porque um dia você pensou que a igreja, o cristianismo era um oba-oba, era um deixa a vida me levar, a vida leva eu, era agradar a todos. Ou que o pastor tinha que estar preocupado em te agradar. Não, amado. Nós precisamos agradar a Deus e nos esforçarmos mais e mais pelos nossos desafios espirituais. E é isso porque se eu ficar muito envolvido, muito preocupado e achando que eu vou levar todo mundo nas minhas costas, consertar o mundo todo e fazendo de forma que eu agrade, sabe, estratégias humanas para trazer pessoas à igreja, não, amado. Não é assim. Diz aqui o versículo 9, então, não nos cansemos de fazer o bem, de Gálatas capítulo 6. Estamos fazendo um sermão expositivo de Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Trouxemos outros versículos aqui, já comentei vários para você entender que esse contexto tem a ver com a nossa vida aqui nessa terra, com a nossa postura, e ela não passa por querer agradar a todos. É fazer o bem. Fazer o bem não significa agradar a todos. Fazer o bem significa agradar a Deus. Fazer o bem, dessa palavra, da sua ampla tradução do grego koiné, é fazer a coisa certa. Ele diz, faça a coisa certa com todos. Fazei o bem a todos. E é difícil fazer a coisa certa. A verdade é essa. Quando todo mundo erra à sua volta, você começa a achar... Até que o Roberto Carlos tinha grande razão naquela música. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Então não parece que o mundo entendeu isso. Mas eu estou aqui hoje para os salvos, para aqueles que não estão arrolados como perversos, como disse Daniel lá em Daniel 12:10, sabe? Não, eu estou falando para sábios. Sábios falam para sábios. Tem um texto que diz que se o sábio discute com o insensato, essa discussão não terá fim. Quer se ria, se encolerize, essa discussão não terá fim. Tem um outro pensador que disse, corrija o sábio e o fará seu amigo. Corrija o insensato e o fará seu inimigo.
Então não estou aqui preocupado com o insensato, eu estou ocupado com o sábio. Sábios do Senhor, entendam de uma vez por todas. Primeiro, não cansemos de fazer o bem, porque é um tempo de colheita e nós vamos colher nesta terra. Nós devemos colher nesta terra. Agora nós temos que seguir isso aqui. Versículo 10. Não precisa a gente ficar aqui lutando só para o dia que a gente vai para o céu. A gente vai para o céu e lá vai tudo ser bênção. No céu ninguém vai precisar de estar pregando mais a Bíblia, ok? Mas aqui, a gente pode trazer o céu para a terra. A gente pode antecipar isso. A gente pode viver essa vida eterna aqui. E não pode desistir de fazer o bem. Não pode desistir de fazer a coisa certa. Depois do versículo 10 ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Tem gente que reclama, diz: eu nunca tive uma oportunidade, nunca entendeu um amanhecer. Meu amado, a cada amanhecer você tem uma nova oportunidade, você está vivo. Você a cada dia, quando acorda, você tem mais pelo menos 12 horas que você precisa ficar acordado. Não durma tanto, tem gente dormindo muito. Eu tenho dito uma coisa: enquanto quem dorme sonha, quem está acordado faz. Passe pelo menos 12 horas do seu dia acordado, não se permita dormir mais que 12 horas, o ideal é dormir 8, tá? Algumas pessoas precisam dormir um pouquinho mais, mas não se permita dormir mais que 12, então vou te dar 12 horas, pelo menos 12 horas você tem para construir, pelo menos você está acordado, entende? Então construa, faça a coisa certa, mude, melhore, esteja disposto a melhorar, faça o bem. O apóstolo Miguel Ângelo tem uma frase célebre que ele diz: não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Então faça a coisa certa, faça o bem. E ele diz: enquanto tivermos oportunidade. É o versículo 10 de Gálatas. Depois ele diz: a quem nós vamos fazer o bem? Ele diz: a todos. Enquanto tivermos oportunidade. Qual é a nossa oportunidade? É de fazer o bem. E acreditem, hoje eu estou pronto para fazer o bem para você, muito melhor do que eu estive ontem. Mas estou lutando, estou aprendendo, para que amanhã eu possa estar preparado para fazer o bem para você de maneira muito melhor. Agora eu estou ouvindo Deus. Não faça nada diferente disso. É isso que vai dar certo na sua vida. O versículo 10 diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente, repito a frase: quem tentar agradar a todos, jamais poderá agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Faça o bem a todos. Mas não pense que fazendo o bem a todos, você vai agradar a todos. E quando você entender que você vai fazer o bem por uma questão de ser bom, de ser do bem, de fazer a coisa certa, e você vai ver que você tem um chamado especial nesta terra, que é estar alinhado, que é estar de braços dados, que é estar muito ajustado aos teus afins espirituais, que formam a família da fé. E aí, amado, você vai, desculpe a expressão popular, entrar de cabeça, você vai entrar de sola. São as pessoas para você ter intimidade, são as pessoas para você investir mais a sua vida ainda, e aí você vai se ajustar e vai apoiar, ok? Às vezes você ainda vai se decepcionar, é claro, nós somos passíveis disso, mas entenda uma coisa: pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Entenda, pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Muitas vezes na vida você vai ter a dor da perda, às vezes você vai, sabe, dizer: olha, mas eu fiz tudo certo, eu fiz o bem, eu até achei que era a família da fé. Às vezes você vai até se decepcionar, claro, mas nós não podemos deixar de ser bons e de fazer o bem. E você vai ver que muitas vezes você não vai agradar a todos, mas você vai estar agradando a Deus. Então, faça o que a Bíblia diz. Ele diz: façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Porque quando você fizer, muito embora às vezes você até se engane, possa cometer um engano, entenda bem, que o seu coração esteja tranquilo e você saiba que você estava fazendo o bem. Você estava desejando fazer o bem. Por isso que eu te disse, hoje estou pronto para fazer o bem para você, muito mais do que ontem. Porque até para fazer o bem, nós precisamos da sabedoria de Deus. E claro que às vezes nós fraquejamos, nós vamos fraquejar. Quem sou eu para dizer aqui que sou o bambambam? Se eu um dia pensar assim, meu irmão, Deus tira o candeeiro. Paulo disse: eu sou o menor de todos os santos. Nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre diz: eu sou o dedo mindinho no reino de Deus. Então sou a cutícula, meu irmão. Sei lá, a sujeirinha da cutícula.
É isso que a gente tem que ter todos os dias, humildade. E eu fecho com 2 Coríntios 3, 5 e 6. 2 Coríntios capítulos 3, versículos 5 e 6. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim: não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer coisa alguma como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Diz a igreja dos Coríntios que era uma igreja problemática, uma igreja carnal, abessa, uma igreja cheia de falsa humildade, de amor fingido. Isso temos dentro da igreja, lidamos dentro da igreja, ok, mas pelo menos vamos estar atentos, vamos buscar nós, afinidade com Deus cada dia mais. Nós vamos avançar nisso, nesse conceito, nessa definição, nessa sintonia, nessa sensibilidade espiritual. E é por isso que eu te disse, hoje estou muito mais pronto do que ontem, mas estou lutando. Olha, desde cedo em oração, já ouvi Deus muito hoje, culto maravilhoso tivemos hoje, maravilhoso. Aqui aprendendo, crescendo, querendo melhor de Deus, querendo mais de Deus. Eu não falo mais Deus, eu digo eu quero mais de Deus. Eu aprendi a não reclamar mais com Deus, a dizer, Deus, mais Deus. Eu digo, Senhor, amém, eis-me aqui, Pai, renova as minhas forças, sabedoria, eu quero mais de Ti. Deus tem mais para nós. E amanhã eu vou estar melhor para fazer o bem de uma maneira melhor ainda. Esse é meu objetivo, essa é minha meta. É assim, olhos nos olhos, que eu termino esse vídeo de meditação com você. Glória a Deus, graças a Deus. Para dizer, eis-me aqui, então, para o amar, amor interceder é benigno. e ensinar. Alguma dúvida de como o amor é benigno? Tem alguma pergunta? Então, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta terça-feira. Obrigado pelo Evangelho da Graça, a ciência que explica a Bíblia. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, Senhor. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Veremos os melhores dias nesta terra, viveremos como sábios, viveremos confiantes, Deus, em Ti e no Teu amor, fazendo o bem a todos e honrando os da família da fé, honrando aqueles que Te honram, porque nós sabemos que se nós priorizarmos fazendo o bem, com prioridade aos da família da fé, nós estaremos honrando a Ti e vice-versa, Pai. Que sabedoria, que maturidade. O amor é benigno. Essa característica do fruto do Espírito, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, na vida daqueles que são sábios nesta terra. E os sábios digam amém.